Boa tarde a todos novamente. Boa tarde. Perdão, acabei esquecendo, desculpa. Não tem problema. Sejam todos muito bem-vindos neste sábado para a gente dialogar mais um pouquinho sobre um tema extremamente relevante que está presente na vida de todos nós. A grande verdade é que hoje todos nós somos privilegiados por estarmos aqui nessa casa que nos acolhe, mas isso só é possível por dois fatores. O primeiro, porque nós somos todos espíritos criados por esse Deus que nos deu de presente não só o corpo material, mas esse planeta que a gente habita. E um outro fator que a gente é muito agradecido e privilegiado é o fato de que duas pessoas, num determinado momento da sua vida, optaram pelo sim. Nosso pai, a nossa mãe, num determinado momento, aceitou, de certa forma, cada caso, né, de um jeito, aceitou nos receber como filhos. E assim, enquanto espíritos, nós temos a oportunidade de reencarnar aqui. Depois, posteriormente, cada um na sua família, com a sua criação e a sua educação. Baseado nisso, nós vamos estabelecer hoje uma linha de reflexão sobre a família e a sua finalidade. A família, seus conflitos, enfim, qual a real função da família enquanto formadora do cidadão e, inclusive, como auxílio que presta na própria evolução e progresso do espírito. O primeiro meio de socialização que nós temos é a família. E é fato que esse modelo vem passando por algumas transformações com o decorrer do tempo, na sua organização, na sua hierarquia. Mas a sua importância ainda se mantém muito marcada. Sabemos também que diversas situações ocorrem no convívio familiar. Os atritos domésticos, os desvios de conduta, as questões relativas à sexualidade tão debatidas no nosso meio hoje em dia. Quais seriam, então, os apontamentos à luz da doutrina espírita que nós poderíamos estabelecer em cima dessa reflexão? É fato que todo o drama da humanidade reside nas nossas milenárias incompetências familiares. A família sendo o primeiro laboratório onde somos experimentados no primeiro estágio e depois para que consigamos ser também personagens da grande família universal que é a sociedade onde a gente se insere. É na família que moldamos o caráter e determinamos atitudes, essas que vão se espelhar muitas vezes no trânsito, no trabalho, nas nossas relações com o nosso semelhante. As relações que são estabelecidas na família são de milênios. O nosso reduto familiar vem se repetindo constantemente a diversas encarnações. Ora somos os maridos, ora somos as esposas, ora somos pais, ora filhos, avós, netos, tios, primos e assim por diante. Na verdade, nós só mudamos a posição, mas o reduto familiar ele se repete há muito tempo. Então, aquelas pessoas que convivem conosco, a gente vem trocando relações há séculos. A nossa família, em resumo, é isso. É na família que aprendemos a corrigir os nossos erros do pretérito, os nossos equívocos de todas as mais diversas matizes, desde escolhas que prejudicaram-nos ou que vieram a prejudicar o nosso semelhante. A misericórdia divina permite, na sua infinita sabedoria, que erros pretéritos praticados com indiferença, um sentimento de raiva ou ódio, sejam corrigidos na nossa encarnação atual através da prática do amor. Se não vejamos um exemplo daquele neto que muitas vezes é mimado, onde é cheio de cuidados por parte de avós extremamente velados com aquela criança e, quem sabe outrora, está ali um resgate
de um espírito que foi abortado, foi abandonado, incompreendido e agora recebe o carinho que não tinha recebido antes. Ou um filho que é tomado nos braços com carinho e com cuidado, educado e conduzido por mãos de pais amorosos, atenciosos, claro, enquanto educadores, pois ali pode também ter um resgate, onde aquela criatura angelical, agora tomada nos braços, pode ter sido um algoz do passado, alguém que muito nos prejudicou, ou que tenha sido vítima das nossas atitudes. Imaginem se soubéssemos que aquela criatura que tomamos no braço, que sorri para nós e nos chama de pai ou de mãe, se nós soubéssemos que outrora foi o nosso algoz, foi um inimigo, será que se nós tomássemos conhecimento disso, conseguiríamos dar todo o carinho, atenção e amor a ele da mesma forma? Não. A gente já pergunta e já responde. A gente não conseguiria, porque nós somos ainda muito suscetíveis a mágoas e a ressentimentos. Nós muitas vezes alimentamos mágoas durante uma vida toda, por um simples desentendimento, às vezes motivos pequenos, e acabamos morrendo sem conseguir esquecer ou buscar uma reconciliação em virtude desse ressentimento que ficou. Olhemos o nosso modelo e guia. Aquele que tudo nos deu e nada nos pediu, e só recebeu em troca a ingratidão. Jesus dizia: reconcilia-te com o teu inimigo antes de dormir. O que ele queria dizer com isso é que nós devemos nos reconciliar com todos aqueles que julgamos nossos inimigos, caluniadores, todos aqueles com quem nos desentendemos antes daqui partir, antes de morrer. Então por isso que ele dizia: reconcilia-te com o teu inimigo antes de dormir. Porque uma hora a gente vai ter que aparar essas arestas. E quando a gente deixa elas para resolver depois, elas tendem a aumentar. A mágoa aumenta, o sentimento de vingança duplica. Então, por isso as palavras de Jesus. Essa é a lei de amor, a lei divina, que nos permite corrigir um erro praticado, sem necessariamente usar dos mesmos meios que causaram a nossa derrocada. Ou seja, corrigir o ódio com o amor. E Deus é tão misericordioso, Ele nos entende tanto, que Ele permite que o nosso resgate seja feito em parcelas, em prestações. Porque é mais ou menos quando a gente quer comprar alguma coisa e não tem o dinheiro para comprar. A gente parcela várias vezes, para poder usufruir do bem nesse momento. Assim são as reencarnações. Deus permite que venhamos várias vezes, nascendo na família de diferentes formas, para ir saldando todas essas dívidas passadas. Porque Ele entende que nós não temos forças para resolver tudo numa única vida. A verdade é que nós, em nossas famílias, nós queremos ser amados, nós queremos ser compreendidos, respeitados, admirados. Queremos que a família gire ao nosso redor, como se nós fôssemos o Sol e os nossos familiares os planetas. Parafraseando e adaptando o discurso célebre do falecido presidente norte-americano Kennedy, perguntemos o que nós possamos fazer pela nossa família e não o que a família pode fazer por nós. Analisando sobre essa ótica, vemos que esse comportamento de nós querermos sempre ser amados, ser servidos, ele é muito pueril. Ele beira a infantilidade, porque a nossa evolução espiritual é muito maior que isso. Crescemos quando nos doamos, evoluímos quando servimos. Nosso maior exemplo é Jesus, o ser mais evoluído desse mundo, que veio somente para servir, se doar, deixar o exemplo. É sempre muito fácil a gente encontrar culpados para os nossos próprios fracassos, pelas nossas próprias insuficiências, ineficiências. É muito cômodo colocar a culpa num pai ausente, numa mãe nervosa, num tio alcoólatra e assim por diante. Vamos refletir um pouco
sobre essas relações, essa configuração familiar que se sucede de diversas formas. Vejamos a situação muitas vezes quando no próprio seio familiar nós somos verdadeiros déspotas e tiranos. Mas quando saímos de casa, tratamos o outro com doçura, com educação. Porque aqui na casa espírita, por exemplo, é muito fácil chamar o semelhante de irmão, sorrir, com uma convivência de 30, 40 minutos. Mas lá fora é complicado. Em casa muda. As doçuras vão se perdendo. As dificuldades muitas vezes que vemos nos casamentos, elas são exatamente a consequência de deixar de cultivar esses gestos de doçura. Como é difícil muitas vezes para o espírito encarnado enquanto homem entender a alma feminina. Não são os grandes feitos, os grandes presentes que vão tocar a mulher. Muitas vezes uma mensagem durante o dia dizendo que sente falta, ou que as coisas que se está fazendo não têm o mesmo valor do que quando ela está junto, tem muito mais valor do que dar um presente caro. E uma mensagem assim muitas vezes vai deixar a mulher sorrindo o resto do dia. Então são as pequenas coisas. Ela vai pensar, né? Ele lembra de mim. E vice-versa, né? Nossa esposa, nosso esposo são a mesma pessoa que quando nós estávamos namorando, ficávamos conversando até as 4 horas da manhã, tinha tanto assunto, né? E depois que casa de um tempo, não se consegue trocar 3 palavras enquanto almoçam juntos. Deveríamos nos perguntar, será que eu casaria comigo mesmo, sabendo das minhas falhas, dos meus defeitos, dos meus vícios e das minhas manias? Nós suportaríamos uma pessoa como nós somos ao nosso lado? Muitas vezes a nossa resposta vai ser não. E daí nós olhamos para nosso companheiro, para nossa companheira, e a gente descobre que ele só não suporta, ela só não entende esses defeitos, como além disso ela ainda nutre um sentimento de amor. E é em detrimento desse sentimento que acaba esquecendo os outros. É justamente esse o sentimento que anula aqueles menores, menos dignos. Deus é assim conosco. Ele entende os nossos defeitos e mesmo assim nos ama. Aquele amigo, aquela amiga que virou namorado, deixou de existir? O que se perdeu durante esse processo? Quais foram os ressentimentos? Tem casais que possuem um imenso amor um pelo outro, mas vão criando pequenos abismos, um ali, outro aqui, e aí se pergunta, por que não consigo sair dessa relação? E aí a resposta é porque ali ainda existe amor. Porque quando a gente não suporta uma pessoa, a gente vai morar até embaixo do viaduto, mas não fica com ela. São aqueles casais que vão cavando pequenos abismos diários. Podiam ter uma vida perfeitamente normal, tranquila, saudável. Podiam parar de ter aquela atitude infantil de esperar sempre que o outro tome a iniciativa, de eu agradar somente quando eu for agradado. Novamente nos remetendo a Jesus, ele deixou um exemplo muito inteligente. Eu vim para servir e não para ser servido. O que ele quis dizer com isso? A posição daquele que me segue não é de coadjuvante, não é de um espectador, ou alguém que espera algo em troca. A posição de alguém que me segue é aquela de quem age independente do outro reconhecer ou retribuir. Esse foi o exemplo deixado por ele. Porque assim, quando numa relação a gente finalmente resolve agir, corrigir um erro, se redimir de anos de sofrimento causado ao outro, a gente quer que num passe de mágica o perdão venha. A gente quer que de um dia para o outro a gente seja recebido de braços abertos e com um imenso amor. A gente não tem a paciência para esperar. Tem um
um caso de Chico Xavier, que ele conta de uma mulher que o procurou e ela dizia a ele que ela entendia a situação do casamento, ela entendia as dificuldades e com o auxílio da doutrina espírita ela tinha compreendido que ela precisava suportar o companheiro dela, que ela precisava entender, e ela estava suportando ainda que ele a fizesse muito sofrer. E ela ia ficar até o fim da vida assim, porque ela queria, numa próxima encarnação, ter uma vida melhor. E aí Chico Xavier se volta para ela e ele diz para ela que na próxima vida ela vai voltar e vai ser esposa dele de novo. E aí ela fica surpresa e ele diz, porque na próxima vida, além de suportar, tu vais aprender também a amar. Então, aqui que fica o ensinamento, aqui que fica o exemplo. Então o melhor é a gente já começar a fazer agora, não deixar para a próxima, né? Alguns argumentam no matrimônio que o desejo acaba, mas até o corpo tem validade. E os outros atributos? Será que realmente acabou o desejo? Ou só deixou-se de se investir naquele nosso terreno, naquela nossa plantação? Porque quando começamos a olhar para a plantação do vizinho, automaticamente deixamos de cuidar da nossa. Aquele terreno que a gente cuidou, arou, semeou, toda uma vida, que preparou para seguir com todas as vicissitudes e obstáculos que a vida nos impõe. A gente simplesmente olha para o lado, desvia o foco, já se perde. Porque o Pai Nosso já nos ensinou, né? Jesus, quando ensinou o Pai Nosso, tem um pedacinho que diz: não me deixais cair em tentação. Não estamos preparados ainda para enfrentar essas situações sem causar danos nas nossas vidas. Não convém alimentar esse procedimento, voltando o nosso foco em conquistas, porque a verdadeira vitória está naquela pessoa que está ao nosso lado. A vaidade, o sensualismo, elas despertam os nossos instintos mais primitivos. Acabam destruindo uma relação, acabam separando pessoas, deixando filhos magoados, criam uma verdadeira ruptura afetiva. E assim nós acabamos contraindo débitos futuros. Uma relação que inicia com alguém prejudicado necessariamente vai terminar da mesma forma. E o pior é que muitas vezes nós acabamos constatando duas verdades. Aquela pessoa que nós deixamos descobre que já consegue viver sem a gente. E a gente acaba descobrindo que não consegue mais viver sem ela. Só que daí é meio tarde. Nossa vida são escolhas. Quando optamos pelo casamento, alimentemos o desejo de poder voltar para casa e reencontrar aquela pessoa que escolhemos por uma vida toda. O desejo de compartilhar é que nos faz crescer juntos. Mas como se tornar um esposo, uma esposa capaz de convencer alguém que é capaz de amar? Se tornar alguém decente, sem ter respeito por pai e por mãe. Vivemos um momento onde uma geração acredita serem os pais empregados subservientes. De pais que são reféns de filhos como se fossem servos de satisfação de desejos. Pais que têm receio de dizer não para os filhos, de não serem amados pelos seus filhos. Esse é um dos grandes equívocos atuais. A geração passada não se preocupava com isso. Os pais eram rígidos. Estabeleciam muitas vezes uma educação mais parecia um regime militar. O não molda o caráter. O não ajuda a evitar um suicídio futuro, uma frustração futura. A geração passada, ela não se preocupava com o momento atual. Ela se preocupava em educar. Tem um caso de um amigo, é sempre um amigo, né? Que resolveu pegar um produto no supermercado que não havia passado pelo caixa, né? Vocês entenderam, né? Quando a mãe descobriu, pegou pelo braço e levou ele de volta. Fez devolver. Ela não estava preocupada naquele momento se o filho ia amar ela.
Ela estava preocupada em educar ele, em podar uma tendência daquele espírito em furtar. Filho tem que ser investigado. Essa história de privacidade é uma armadilha. Quando somos crianças e adolescentes, nós temos uma forte tendência de tomar decisões equivocadas. Não estamos preparados ainda para muitas coisas. E o papel de pai e mãe é prevenir isso, é corrigir isso. Como que vai fazer isso? Se faz do filho e da filha verdadeiros príncipes e princesas com privilégios de privacidade. Tem um psicólogo espírita que comenta que tem que investigar celular, tem que investigar assim bolsa, quarto, porque no futuro, ao invés de encontrar coisas simples, pode encontrar álcool, drogas, coisas muito mais pesadas. Só tem privacidade quem paga por ela. Pai e mãe não tem que ter medo de filho. Pai e mãe mandam. Esse é o papel dado pela providência divina. Porque se não mandar, o cidadão não sai de casa. É muito cômodo ter quem pague nossas contas, quem lave, cozinhe, enfim. O cidadão pode até levar namorado e namorada para casa, e o que acontece hoje em dia não é mais exceção, está virando uma regra. Muitos com idade para formar famílias e ainda no estado de filhos em casa. Por que as outras gerações saíam de casa? Vamos dar um exemplo. Quando a gente queria assistir televisão em casa, o pai dizia: fique quieto, eu estou vendo televisão, a casa é minha, eu que mando. O que a gente pensava naquela época? Vou sair de casa, vou ter minhas coisas, minha casa, para eu também poder mandar. Porque, senão daqui a pouco, o pai e a mãe estão pagando as contas do cidadão, do filho dele, de 3 ou 4 mulheres diferentes, e a coisa só tende a piorar. Avós que no momento de descansar precisam cuidar de crianças, ainda que sem a energia necessária que a empreitada coloque a eles. E muitas vezes, quando esses avós vão educar essas crianças, aquele que não paga as contas diz que não é para educar porque o filho é deles. Minha casa, minhas leis. É assim que funciona uma família. Jesus disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. A terra é uma dessas casas. A casa é dele. Quais que são as leis que imperam nessa casa? São as dele ou são as nossas? São as dele. Porque todas as vezes que nós queremos impor as leis, a gente mete as mãos pelos pés. Pais que agem dessa forma ouvirão muitas vezes dos seus filhos: eu te odeio, eu não te aceito, eu não te suporto, eu não vejo a hora de sair daqui. Mas no futuro vão dizer muito obrigado por ter feito isso comigo. O reconhecimento, ele não vem agora. O momento agora é de educar. A grande maioria, que aqui foi criada em sistemas rígidos assim, óbvio, sem violência, não manifesta, acredito eu, nenhum tipo de ingratidão, muito pelo contrário. Agradece esse sistema, porque isso molda o caráter da pessoa. Se já se perdeu isso na casa e ainda se paga as contas, ainda dá tempo de recuperar. Não vai ser fácil. É como quando o inimigo invade o nosso país, a gente tem que mandar ele de volta, né? Mas depois que os limites estão restabelecidos, a harmonia volta. Porque sem hierarquia não funciona. A dor acontece para que saibamos que há uma lei. E há uma ordem no universo. A família se orienta pelo respeito, pelas normas. Quando se perde isso, se perde tudo. O nosso momento atual é de crise, sim. Porque, contrário às estatísticas do passado, em que a criminalidade era privilégio de criaturas advindas de uma classe social menos abastada, que roubavam para comer, ou por uma dependência química muito grande, hoje nós temos as estatísticas que nos mostram
que muitos, advindos da classe média alta, seres mal educados, sem educação na família, sem lastro familiar, é que corroboram com essa criminalidade. É preciso entender que muitas vezes esse procedimento de educar vai ser difícil. Porque tem algumas criaturas que encaram a nossa família que não são fáceis. Elas vão nos desafiar, vão colocar em xeque a nossa paciência, a nossa bondade, mas ali estão as nossas verdadeiras escolas. Porque quando sairmos da nossa família enfrentando esse tipo de situação, seremos cidadãos melhores também na sociedade em que a gente se insere. Um outro ponto a ressaltar é a questão da evangelização dos filhos. Isso é importante para o futuro da criatura, ainda que seja por imposição. A religião opera na criatura uma verdadeira vacina. Quando ela se deparar com situações no futuro, ela vai lembrar que lá atrás alguém ensinou a ela o certo e o errado. Pelo menos a dúvida ela vai ter nesse momento, porque foi introjetada nela essa questão. A religião, então, é uma vacina nesse caso. Não se obriga filho a ir para o colégio, não se obriga filho a dormir, a escovar os dentes, a tomar banho, muitas vezes até quando ele não quer. Por que não também propiciar uma educação religiosa? Sem essa de deixar para que o futuro ele decida o que ele quer. Como é que a gente vai negar para uma criança, para um adolescente, apresentar a ele quem é Deus? Porque quando ele se encontrar numa situação no presente ou no futuro, onde ele não tem para nenhum lugar para correr, ele vai ter Deus no seu coração, pelo menos. Esse Criador que nunca nos abandona. Por que negar isso a ele? Tem um caso de uma mãe que o filho havia viajado para outro país e ela resolve entrar em contato com o filho e pedir se ele achou certo. Quando ele era criança, ela obrigava ele à evangelização. E ele responde à mãe que sim, que ele agradece. Porque toda vez que ele tem vontade de fazer algum mal a alguém, ele se lembra lá da evangelização de André Luiz, que existia um umbral, e aí ele decide que não quer ir para lá. Essa mãe teve um papel muito importante, porque ela ajudou a controlar uma tendência daquele espírito. A gente não vai resolver, mas a gente vai ajudar a controlar essas tendências. E esse é o dever de todo pai e mãe. Porque muitas vezes o espírito escolhe, ou é escolhido para nascer naquela família, para justamente obter o auxílio daqueles pais para controlar tendências. Nós somos espíritos milenares com defeitos, todos nós, e temos tendências, temos padrões. Então muitas vezes aquele pai e aquela mãe vão me ajudar a controlar a minha tendência de furtar, de matar, de me drogar, de me suicidar e assim por diante. Nossas famílias não são perfeitas porque não existem pessoas perfeitas. Mas essas pessoas estão reunidas porque assim Deus permitiu. Para que ali se construísse pontes onde houvesse abismos. Perdão onde havia mágoa e mais amor onde já existia o amor. Então o exercício que a gente tem que fazer é justamente esse. É de entender que na nossa família é onde estão os nossos maiores aprendizados. Então hoje, quando cada um de nós chegar em casa, e lá na nossa casa, na nossa família, nós tivermos alguém com quem nós nos atritamos, pode ser na família íntima ou na família universal, que a família universal só vai funcionar de verdade quando a nossa família lá na nossa casa também funcionar. Porque Deus nos criou para que quando essa família universal funcionar, a gente abrir a porta da nossa casa e sentir o mesmo amor por um estranho que passa na rua que o amor que a gente sente pela nossa mãe. Deve ser um lugar maravilhoso esse. Mas é um lugar para onde nós estamos destinados, a partir das nossas escolhas. Então, se nós temos algum atrito e não conseguimos resolver, a gente vai começar um exercício. A gente vai para casa e vai começar a fazer prece. Pedir para que Deus nos ajude em prece. Eu, espírito, conversar com aquela pessoa também em espírito.
Eu encarnado não consigo. Ela encarnada não consegue, a gente não consegue nem se olhar, quiçá conversar. Mas em espírito, para que ele interceda, para que a gente resolva a gente apare as nossas arestas. Muitas vezes pode ser um filho. Quando ele está dormindo, senta do lado e conversa. Está conversando com o espírito dele. Com o tempo, a situação vai mudar. Não quer dizer que no dia seguinte aquela pessoa com quem nós temos atrito vai vir para os nossos braços sorrindo. Mas uma nuvem vai se dispersar. E pouco a pouco as coisas vão assentando. Mas é preciso o diálogo de espírito para espírito. Essa era a mensagem que a gente queria deixar no dia de hoje. E que Deus possa abençoar cada uma das famílias de todos nós que estamos aqui nesse momento, bem como aqueles que estão no nosso pensamento. Convido novamente para que nós façamos uma prece de encerramento, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao alto, direcionando a esse nosso Criador, buscando a harmonia necessária. Agradecendo por tudo aquilo que é colocado no nosso caminho, que nos ajuda a enfrentar a nossa jornada, tudo aquilo que julgamos como uma coisa boa. Agradecendo também por todos os percalços que são retirados do nosso caminho. Mas sem esquecer de agradecer também por todos os obstáculos que a vida nos impõe, porque ali é que residem os nossos aprendizados. Ainda é através do sofrimento que conseguimos muitas vezes dar valor a tudo aquilo que temos. Te agradecemos por tudo isso, Senhor, e te pedimos que a Tua luz possa chegar a cada um de nós, a todos aqueles que agora endereçamos o nosso pensamento, também possam receber. E assim possamos sair daqui todos com a Tua bênção e com a Tua paz. Com a Tua permissão, encerramos essa nossa exposição dessa tarde e que todos nós possamos ficar na Tua paz. Que assim seja.